Então, vamos avançar para o estudo do livro de Ellen White, Oração, para o capítulo 1, que tem por título Deus nos convida a orar. Ligados a Deus por meio da oração. É uma coisa maravilhosa podermos orar com eficácia. Que mortais indignos e errantes possuem o poder de oferecer seus pedidos a Deus. Que poder mais elevado pode o homem desejar do que este? Estar ligado ao Deus infinito. O homem, fraco e pecador, tem o privilégio de falar com o seu Criador. Podemos proferir palavras que atingem o trono do monarca do universo. Podemos falar com Jesus enquanto caminhamos pelo caminho. E ele diz: Estou à tua direita. Este PR, o que é que significará? Alguém me sabe dizer? Aqui está PR1. Profetas e Reis? Não, não deve ser, porque quando é o livro de Ellen White está entre parênteses. Deve ser parágrafo. Deve ser, porque aqui o livro não tem, pelo menos em fotocópia não tem. Mas deve ser, página 7, parágrafo 1. Podemos comungar com Deus em nossos corações. Podemos andar em companhia de Cristo. Quando engajados em nosso trabalho diário, podemos exalar o desejo do nosso coração inaudível para qualquer ouvido humano. Mas essa palavra não pode morrer em silêncio, nem pode ser perdida. Nada pode afogar o desejo da alma. Ele se eleva acima do barulho da rua, acima do barulho das máquinas. É com Deus que estamos falando e nossa oração é ouvida. Pergunta então: pedi e recebereis. Peça humildade, sabedoria, coragem, aumento da fé. A cada oração sincera, uma resposta virá. Pode não vir exatamente como você deseja, ou na hora que você procura, mas virá no jeito e na hora que for melhor atender a sua necessidade. As orações que você oferece na solidão, no cansaço, na provação, Deus responde, nem sempre de acordo com as suas expectativas, mas sempre para o seu bem. Obreiros Evangélicos 258. Alguém quer fazer algum comentário? Jesus convida-nos a orar. O Senhor nos dá o privilégio de buscá-lo individualmente em fervorosa oração, de abrir nossa alma a Ele, nada guardando daquele que nos convidou, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Oh, quão gratos devemos ser por Jesus, estar disposto a ser capaz de suportar todas as nossas enfermidades e fortalecer e curar todas as nossas doenças, se for para o nosso bem e para a sua glória. Isto é algo importante. Se for para nosso bem e para a sua glória. Não é verdade? Creio que também, quando fala aqui o quão gratos devemos ser, nunca é demais nós manifestarmos gratidão, não é? Porque nós às vezes estamos gratos, mas não verbalizamos isso. Eu vou confessar aqui uma coisa. É um testemunho. Posso? Pode. Então é assim. Eu, graças a Deus, não preciso de calçado, nem de roupa. Tenho bastante. Mas no outro dia, eu passei, a semana passada, passei lá embaixo na cidade e vi um sapato
que eu gostei. Baixinho, confortável, fui experimentar, mas era pequeno. E então olhei ao preço, pensei, isto é caro. Mas o senhor disse que podia ligar para saber se havia maior. E ligou. E lá da fábrica disseram que sim, que podiam mandar um número maior. E eu disse que esta semana iria passar por lá. Mas fiquei com este peso na consciência. Sempre a pensar, ai, que horror, eu não devia ter pedido para mandar vir, porque é caro e eu não preciso. E agora o que é que eu faço? Mas eu dei a minha palavra. E então, na segunda-feira, lá vou eu. Havia aqui um conflito entre aquilo que eu gostava e aquilo que eu precisava, que não precisava, não é? E então, lá fui eu para a sapataria com o coração apertado. Sim, ai, que horror. E se estiver, se o sapato, se ele tiver lá o sapato e me ficar bem, e agora o que é que eu faço? Vou dizer que não. E então veio uma ideia. E eu comecei a pedir a Deus, ao Senhor, faça qualquer coisa. Faça qualquer coisa. Irmãos, quando eu cheguei lá, o número acima que eu tinha pedido era grande demais. Era grande demais e eu disse, olha, isto está muito grande, realmente tem um dedo de diferença. E fiquei feliz, porque foi uma coisa simples, mas que eu tinha pedido a Deus que fizesse qualquer coisa para que eu não ficasse com os sapatos, para não gastar aquele dinheiro. E ele fez isso. Acreditam que eu vim embora, por um lado, o meu eu, o meu velho, o meu velho homem, não é? Veio triste porque eu gostava do sapato. Mas eu agradeci tanto a Deus, isto por causa da gratidão. Eu agradeci. Cada vez que agora eu vou calçar um sapato, eu só me lembro ao Senhor. Graças, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor fez ali uma situação para que eu não tivesse que gastar aquele dinheiro, porque fiquei refém da minha palavra, não é? E então agradeci muito a Deus. Irmãos, isto é assim. Ele, até estas coisinhas, quando nós vamos a Ele e pedimos, Daniel, por exemplo, achou graça, não é? Aos olhos do Arioque, lá do despenseiro. E eu achei desgraça. Ele achou graça, eu achei desgraça, porque não dava para trazer um sapato assim. Pronto, é só um testemunho, mas como Deus está realmente respondendo quando nós clamamos por Ele. Vinde a mim é o seu convite. Quaisquer que sejam as suas ansiedades e provações, exponham o seu caso perante o Senhor, já todas as nações. Conta a Jesus todas as suas necessidades. Poucos são os que apreciam ou aproveitam corretamente o precioso privilégio da oração. Poucos são os que apreciam e aproveitam. Devemos ir a Jesus e contar a Ele todas as nossas necessidades. Podemos levar-lhe os nossos pequenos cuidados e perplexidades, foi o que aconteceu comigo, bem como os nossos maiores problemas. O que quer que surja para nos perturbar ou afligir, isto é importante. Há coisas que nos afligem, outras que nos perturbam. Devemos levá-lo ao Senhor em oração. Quando sentimos que precisamos da presença de Cristo a cada passo, Satanás terá pouca oportunidade de se intrometer em suas tentações. É seu esforço estudado nos manter longe do nosso melhor e mais simpatizante amigo. Não devemos fazer de ninguém o nosso confidente, senão Jesus. Podemos comungar com Ele com segurança sobre tudo o que está em nosso coração. Alguém quer contar algum testemunho, dizer alguma coisa? Isto está em Testemunhos para a Igreja, volume 5. Abrindo o coração a um amigo. A oração
é a abertura do coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário para dar a conhecer a Deus o que somos, mas para que possamos recebê-lo. A oração não traz Deus até nós, mas nos leva até Ele. Quando Jesus estava na terra, Ele ensinou os seus discípulos a orar. Eu queria só fazer aqui uma ressalva no parágrafo anterior. A oração não traz Deus até nós, mas nos leva até Ele. Se estivesse aqui uma terceira pessoa, não é? Outro consolador, não teríamos necessidade de sermos, na oração, levados até Ele. Não acham? É bem colocado, Berinho. É claro que nós sabemos que Ele está conosco. Mas, enfim, quando Jesus estava na Terra, Ele... Sim? Nossa, então, esses dias estava ouvindo a Vera falar sobre os porcos do mato, né, que estão acabando com as frutas. Vocês não me Não, não é os escutaram. porcos. Não é os porcos, é os veados. Ah, os viados, né? Então, eu tenho uma experiência que eu quero contar para vocês, que até hoje eu carrego. É aquela promessa, se Deus não vigiar, em vão vigia um sentinela. Ou o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem e os livra. É assim, eu morei numa cidade, na beira, ela é divisa com o Mato Grosso e o Paraguai, mas era uma roubalheira lá, até hoje é, né? É porque onde que há muito tráfico, né? Então há muito ladrão. E roubava, gente. Aí o que acontecia? A minha casa não tinha segurança. E eu tinha que clamar essa promessa e falava: se Deus, Senhor, não cuidar da minha casa, em vão cuida se por um monte de guarda. Aí e isso me fazia pensar nos bancos, nas pessoas que é cheio de segurança, e igual roubam, né? Eu falei: Senhor, se o Senhor não cuida, em vão cuidam, né? Os sentinelas. Aí, e eu tinha uma bicicleta, eu não tinha cadeado. Aí eu chegava no mercado, deixava aquela bicicleta e eu falava: pronto, eles vão ver a minha bicicleta sem cadeado, leva fácil, né? Mas aí eu falava: se Deus não cuidar dessa bicicleta, em vão cuidar do sentinela. Entrava no mercado e Deus tirava aquele. Porque às vezes no começo eu ficava preocupada, mesmo que eu clamei a promessa, mas por aquela preocupação. Mas depois ficava fazendo as compras, esquecia, ficava o tempo lá dentro, fazendo tudo que tinha que fazer. Aí voltava, estava lá. Às vezes a bicicleta do lado roubada, a minha não, mesmo com cadeado. Aí eu ficava assim: meu Deus. Aí, olha só o que que aconteceu. A minha casa, eu estava com tanto hábito de sempre, às vezes aquela pressa de sair, saía, e eu falava assim: Senhor, se tu não cuidar da casa, em vão cuidar do sentinela. Deixava a janela aberta. Ia. E eu comecei a ter tanta confiança, mas tanta confiança nessa promessa, que eu ia na igreja e clamava a promessa, com a janela aberta, e era de noite, todo mundo via que a janela estava aberta, mas não tinha luz, eu não estava em casa. E aí o que aconteceu? A vizinha disse assim: Vanir, o que que você faz que a tua casa não é roubada, a minha do lado roubou? Eu preciso saber, eu preciso saber. Aí eu falei para ela até se batizou na nossa igreja. Eu falei: Dulce, você clama essa promessa. Se Deus não cuidar, então cuida o sentinela. A casa dela era mais humilde e foi roubada. E aí tinham que chamar a polícia até falou: ó, mata e nós vamos defender você. Nem assim, a polícia lá era tão. Já queria mesmo que não morresse, vamos dizer. Aí, olha só,
E aí você acredita que ela foi morar, ela mudou-se dali, foi morar numa uma vila, e como ela é pobre, ela paga aluguel num bairro mais menos condições e muita roubalheira. Atrás morava um ladrão. Ele não saía na frente, ele não saía do portão da frente da casa dele. Ele pulava o muro de trás e chegava e passava pelo quintal dela. Aí o que que ela dizia? Meu Deus! E o que? A porta encostava, mas não tinha como fechar. Ela só ficava encostada. Ela não tinha nem tramela, nada. Não tinha. E o marido dela fazia esse negócio de transporte do Paraguai para uma mulher que tinha loja. Os eletrodomésticos, televisão, um monte de coisa, o marido dela ganhava com isso. A gente fala contrabando aqui, né? Trazendo os eletrodomésticos do Paraguai para vender no Brasil. Aí o que que aconteceu? Ela disse, meu Deus. E aí ela lembrou que essa promessa. E ela falava, Senhor, se o Senhor não cuidar da minha casa, em vão cuida o sentinela. E acredita que o ladrão sempre passava, pulava todo dia, ele passava sempre no quintal dela. E era só ele botar a mão, abrir a casa dela e roubar. Só isso, ele não tinha nem pra... Olha a situação da casa, né? E ela disse que nunca foram roubadas. Nunca, a partir de que ela clamava essas promessas. Então é assim, ó, se o Senhor não cuidar das plantas, Senhor, em vão cuidam os sentinelas. Então põe os guardas dos teus anjos que esses viados não venham fazer mal, não venham estragar. Até os animais, eles podem ser obedientes, eles vão ser obedientes. Um bom testemunho, Vanir. Obrigada. Realmente nós precisamos mesmo depositar, Exercitar. exatamente, depositar fé implícita na promessa e descansar. Isto devia ser a nossa vida diária, diária, diária. Viu, Irmã Belinha? Belinha, Nós temos aqui uma coisa muito parecida, eu e a Lira, que fizemos esse ano. Mas se não vai roubar muito tempo aí, outra hora a gente conta. Não, não vai roubar nada. Nós estamos aqui para isso, para louvar a Deus, dar testemunho, orar. Mas então era o seguinte, nós temos os 6 pés de nozes aqui. E o ano passado, e o ano retrasado, nós não comemos nozes porque os papagaios comeram tudo. E esse ano eles vieram também. Aí eu fiquei 2, 3 dias de guarda. E um dia eu fui lá de manhã, assustei eles, fui de novo, dei uns tiros lá que eu tinha comprado uns foguetes, e eles estavam lá toda hora. Aí eu estava com vontade de pegar uma arma e fazer alguma coisa e tal. Aí a Lira chegou e disse: Não, deixa isso aí para lá. Aí nós entramos em acordo em deixar que Deus cuide. Bom, moral da história: nós temos aí uma bacia bem cheia de nozes que está aí. O ano passado nós não comemos nada, e o ano retrasado também não. Esse ano que nós adotamos esse critério aí que Deus cuidasse, está aí. Nós conseguimos comer nozes. Estamos comendo. Glória a Deus. É isso que Deus. E é tão difícil para nós fazermos, depositarmos confiança nele, não é verdade? Nas promessas, parecem coisas de criança. É verdade. irmã Então, Belinha, diga, irmã. olha, quando eu paro aqui para pensar, né, no cuidado de Deus para com seus filhos, sempre eu agradecendo, eu chego até a chorar, né? Porque eu tinha 7 filhos pequenos, hoje está tudo casado, né? Eu tenho muitos netos, até bisnetos, né? E eles eram pequenos e eu tinha que trabalhar à noite. O meu marido, ele só chegava às madrugadas e tonto, né? E às vezes vinha amigo dele trazer ele em casa e tudo mais, e eu não estava em casa. E a minha casa não tinha nenhuma segurança.
só tinha uma porta, a porta da sala tinha uma parte que era de vidro, mas que o vidro estava quebrado e não tinha vidro. E ali eu só colocava um pano para cobrir, né? E a casa não era murada, era só com a frente, só com fios de arame, né? Um fio de arame ali. Só para dizer que estava, né, ali fechado, mas nada fechado. E, e olha, minha irmã, ninguém nunca entrou dentro da casa. Trazia meu marido só até ali na rua e ele entrava sozinho. E Deus cuidou ali dos filhos que ele me deu. E, nossa, se eu parar para contar aqui as bênçãos e o cuidado de Deus, eu ficaria a minha vida toda, né? Até eu gastaria o tempo que eu estou vivendo para fazer isso aí. Olha, é muita coisa que o Senhor tem feito por nós. E foi Amém. muitas e muitas vezes que eu senti a presença do Senhor. Teve um dia, né, que passou meu vizinho, né, que ele era trocador de ônibus e passava todo dia, 5 horas da manhã, para ir lá para trabalhar. Aí um dia ele me abordou assim no porto e falou assim: Ô Aninha, que negócio é esse, filha? Olha para você ver, 5 horas da manhã, na sua casa parece que tem um coral cantando. É um coral. Porque 5 horas da manhã eu acordava os filhos, a gente ia para a sala, e a minha filha num piano velho, né, ela ali tocando, né? E os meninos com coberta na cabeça, que as criancinhas, tudo, com aquela voz, tadinho, né? Que tudo criança, né? E ele disse que era um coral. Aí eu falei assim, Nilton, você tem razão. Na minha casa, todos os dias, eu recebo muitos. E é o coral do Senhor, os anjos do Senhor cantando com as crianças aqui às 5 horas da manhã. E eu falei assim, gente, eu não sabia, mas os anjos estão aqui com a gente louvando o Senhor pela manhã. Isso enchia meu coração de alegria a cada instante, né? Amém. Muito bonito. Ok, então vamos ler mais um pouco. Glória a Deus por esses testemunhos. Deus nos recebe em sua sala de audiências. Chegamos a Deus por meio de um convite especial e Ele espera para nos receber em sua sala de audiências. Os primeiros discípulos que seguiram Jesus não se contentaram com uma conversa apressada com Ele no caminho. Eles disseram, Rabi, onde moras? Eles vieram e viram onde ele morava e ficaram com ele naquele dia. João 1, 38 e 39. Assim podemos ser admitidos na mais intimidade e comunhão com Deus. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, 1. Que aqueles que desejam a bênção de Deus batam e esperem à porta da misericórdia com firme segurança, dizendo: Pois tu, ó Senhor, disseste: todo aquele que pede recebe, e quem procura encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Pensamentos sobre o Sermão da Montanha. Um exaltado privilégio. Quando, em dificuldades, quando assaltados por ferozes tentações, eles, os filhos de Deus, têm o privilégio da oração. Que privilégio exaltado! Seres finitos, de pó e cinzas, admitidos pela mediação de Cristo, na Câmara de Audiência do Altíssimo. Em tais exercícios, a alma é levada a uma sagrada proximidade com Deus e é renovada em conhecimento e verdadeira santidade e fortalecida contra os assaltos do inimigo. A oração é tanto uma necessidade espiritual como um privilégio. Os que professam amar a Cristo não compreendem a relação que existe entre eles e Deus. Não compreendem que grande privilégio e necessidade são a oração, o arrependimento e o cumprimento das palavras de Cristo.
A oração nos capacita a viver sob o brilho da sua presença. É nosso privilégio abrir o coração e deixar que o sol de Cristo, presença, não sei como é que o vosso diz. Meu irmão, minha irmã, encare a luz. Entrem em contacto real e pessoal com Cristo, para que possam exercer uma influência edificante e vivificante. Que a sua fé seja forte, pura e inabalável. Deixe a gratidão a Deus encher os seus corações. Aqui está a questão da gratidão. Deixe a gratidão a Deus encher os seus corações. Pareceu. Agora, cada vez que eu vou calçar uns sapatos, só me lembro de agradecer, sinto necessidade mesmo de agradecer a Deus por aquilo que Ele fez. Foi incrível. Quando você se levantar pela manhã, ajoelhe-se ao lado da cama e peça a Deus que lhe dê forças para cumprir os deveres do dia e enfrentar as suas tentações. Peça-lhe que o ajude a introduzir em seu trabalho a doçura de caráter de Cristo. Não sei se os irmãos têm pedido isto, mas realmente é um pedido interessante. Alguém tem pedido a doçura do caráter de Cristo? Sim. Sim. Que Tenho bom. pedido a Ele que me conduza durante o dia, que Ele me dê o fruto do Espírito, para que eu possa revelá-lo às pessoas que comigo estão convivendo dia a dia. É o que eu Eu mais tenho, peço, porque sem eu esse tenho, fruto não há como vivermos nessa terra. é, peça a Ele para ajudá-lo a falar palavras que irão inspirar aqueles ao seu redor com esperança e coragem e aproximá-lo do Salvador, filhos e filhas de Deus. Nossas orações nunca sobrecarregam ou cansam a Deus. Não há tempo ou lugar em que seja impróprio uma petição a Deus. Não há nada que possa nos impedir de erguer os nossos corações no espírito de oração fervorosa, no meio da multidão, na rua, no meio de um compromisso de negócios, podemos enviar uma petição a Deus e implorar por orientação divina, como fez Neemias quando fez o seu pedido perante o rei Artaxerxes. Um armário de comunhão pode ser encontrado onde quer que estejamos. Devemos ter a porta do coração aberta continuamente e nosso convite subindo para que Jesus possa vir e habitar como um hóspede celestial na alma. Embora possa haver uma atmosfera contaminada e corrompida ao nosso redor, não precisamos respirar o seu miasma, mas podemos viver no ar puro do céu. Podemos fechar todas as portas para imaginações impuras e pensamentos profanos, elevando a alma à presença de Deus por meio da oração sincera. Este é um outro aspecto importante. Portanto, podemos fechar todas as portas para imaginações impuras, pensamentos profanos, elevando a alma à presença de Deus por meio da oração sincera. Aqueles cujo coração está aberto para receber o apoio e a bênção de Deus andarão em uma atmosfera mais santa do que a da terra e terão constante comunhão com o céu. Precisamos ter visões mais distintas de Jesus e uma compreensão mais completa do valor das realidades eternas. A beleza da santidade é encher o coração dos filhos de Deus. E para que isso seja realizado, devemos buscar revelações divinas das coisas celestiais. Deixe a alma ser puxada para fora e para cima, para que Deus possa nos conceder um sopro da atmosfera celestial. Podemos nos manter tão perto de Deus que, em cada prova inesperada, os nossos pensamentos se voltarão para Ele tão naturalmente
enquanto a flor se volta para o sol. Este pensamento é muito bonito. Mantenha os seus desejos, as suas alegrias, as suas tristezas, os seus cuidados e os seus medos diante de Deus. Você não pode sobrecarregá-lo, você não pode cansá-lo. Aquele que conta os cabelos da sua cabeça não é indiferente às necessidades dos seus filhos. O Senhor é muito compassivo e misericordioso, Tiago 5:11. O seu coração de amor é tocado por nossas tristezas e até mesmo por nossas declarações sobre elas. Leva ele tudo o que deixa a mente perplexa. Outro aspecto importante. Leve a ele tudo o que deixa a mente perplexa. Nada é grande demais para ele suportar, pois ele sustenta mundos. Ele governa todos os assuntos do universo. Aquele que, de alguma forma, diga respeito à nossa paz é pequeno demais para que ele perceba. Nada que, de alguma forma, diga respeito à nossa paz é pequeno demais para que ele perceba. Não há capítulo em nossa experiência muito escuro para ele ler. Não há perplexidade que seja difícil demais para ele desvendar. As relações entre Deus e cada alma são tão distintas e plenas como se não houvesse outra alma na terra para compartilhar o seu cuidado vigilante, nenhuma outra alma por quem ele desse o seu amado filho. Uma antevisão do céu. Descanse inteiramente nas mãos de Jesus. Contemple o seu grande amor e enquanto você medita em sua abnegação, seu infinito sacrifício feito em nosso favor, para que creiamos nele, o seu coração se encherá de santa alegria, serena paz e amor indescritível. Ao falarmos de Jesus, ao o invocarmos em oração, a nossa confiança de que Ele é nosso amoroso e pessoal Salvador se fortalecerá e o seu caráter se mostrará cada vez mais amável. Cremos plenamente que somos seus por adoção. Podemos ter uma atmosfera do céu. Espere no Senhor com fé. O Senhor atrai a alma em oração e nos faz sentir o seu precioso amor. Temos uma proximidade com Ele e podemos manter uma doce comunhão com Ele. Obtemos visões distintas da sua ternura e compaixão e nossos corações se quebram e se derretem com a contemplação do amor que nos é dado. Sentimos de fato um Cristo permanente na alma. Permanecemos nele e nos sentimos em casa com Jesus. As promessas fluem para a alma. Nossa paz é como um rio. Onda após onda de glória rola no coração. E de facto, siamos com Jesus e Ele conosco. Temos um senso de compreensão do amor de Deus e descansamos em seu amor. Nenhuma linguagem pode descrevê-lo. Está além do conhecimento. Somos um com Cristo. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Temos a certeza de que quando aquele que é a nossa vida aparecer, nós também apareceremos com ele na glória. Com forte confiança podemos chamar Deus de nosso Pai. Algum comentário? A oração traz frescor à vida espiritual. Nossa vida deve estar ligada à vida de Cristo. Devemos beber dele constantemente, participando dele, o pão vivo que desceu do céu, bebendo de uma fonte sempre fresca, sempre dando seus abundantes tesouros. Se mantivermos o Senhor sempre diante de nós, permitindo que os nossos corações saiam em ação de graças e louvor a Ele, teremos um frescor contínuo em nossa vida religiosa. As nossas orações assumirão a forma de uma conversa com Deus, como falaríamos com um amigo. Ele nos falará pessoalmente dos seus mistérios
frequentemente chegará a nós uma sensação doce e alegre da presença de Jesus. Frequentemente o nosso coração arderá dentro de nós quando ele se aproximar para comungar conosco, como fez com Enoque. Quando esta é realmente a experiência do cristão, vê-se em sua vida simplicidade, humildade, mansidão e humildade de coração. Alguém quer comentar alguma coisa sobre estas frases? Essa mansidão é que nós precisamos, Belinha. E essa comunhão também. Sim. Aqui diz que quando isso acontecer, ele nos falará pessoalmente, dos seus mistérios. Isto é o que está lá em 1 de Coríntios, não é? Capítulo 2. Quando diz assim, no versículo 9 e 10. Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, porque Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Portanto, quando diz que Ele nos falará pessoalmente dos seus mistérios, ou seja, as coisas que os olhos não viram, que os corações não ouviram, é o Espírito de Cristo que o faz. Gostei também aqui que chegará a nós uma sensação doce e alegre da presença de Jesus. Frequentemente o nosso coração arderá dentro de nós quando ele se aproximar para comungar conosco como fez com Enoque. Já tiveram esta experiência? Em algumas vezes, Belinha. O texto aqui, no verso 12 que tu estava lendo, ele diz: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Exato. Muito bem. Só mais um pouquinho. Um lugar para fugir que está sempre aberto. Isto faz lembrar o livro do Jim Hornberger, Fuga para Deus. Então, o caminho para o trono de Deus está sempre aberto. Você nem sempre pode estar de joelhos em oração, mas as suas petições silenciosas podem ascender constantemente a Deus em busca de força e orientação. Quando tentado, como você será, você pode fugir para o lugar secreto do Altíssimo. Os seus braços eternos estarão debaixo de você. Ficamos por aqui ou mais um pouco? Irmãos, eu tenho que sair trabalhar. Eu só queria fazer um pedido para vocês. O João Vitor, eu tinha falado sobre o Espírito Santo. Ele tem me mostrado como se tivesse compreendido, mas não tem agarrado isso como para tomar Jesus como, né, o Espírito de Cristo. Aí o problema é que ele é usuário de droga, irmão. Ele se batizou faz poucos meses. Tá dando um mau testemunho, irmão. Tá aqui em casa, pegou o carro, faz 4 dias que não fala, não aparece, nem sei o que aconteceu.
Ai, meu Deus, é dizer. Ele, de repente, de nós estar orando por ele, porque ele tem seus traumas, tudo, tem seus problemas de infância, mas aí, por sei lá, por causa dos amigos, aí ele queria ir lá, próximo lá do IAG. Nós estávamos muito felizes pela decisão dele. Chegou no domingo, eu disse para ele que não era para pegar o carro, mas eu deixei a chave ali no meu quarto, ele pegou a chave, tá? Agora a gente está sem a saber dele. A gente liga, manda mensagem, nada. Chega mensagem. Então, eu gostaria que orasse tanto por ele. Eu não queria estar chamando a polícia, indo lá colocar isso na. Eu não queria, eu queria que Deus. Eu quero que Deus resolva isso. E manda, e que leve ele. Onde que Deus. Se Deus vê que não é bom que ele vá para lá, que ele não vá, mas que ele vá para outro. Para onde que Deus quiser. Porque ó, ele é de duas personalidades. Uma hora ele crê, uma hora ele descrê. É bem assim. É um conflito. Quem é essa pessoa, Vanira? É o João Vitor. Ele está aqui em casa, mas ele some, aparece de novo. Aí ele já tinha feito algumas vezes assim, sabe? E a gente orando, orando. Por isso que eu sempre estava pedindo oração por vocês. Mas ele é teu irmão, Vanir? O que que ele é teu? Não, ele é irmão da igreja. Só que é assim, Ah, tá. jovem, o quê? 29 anos. Ele já rebatizou 3 vezes. Então, é difícil, porque é, eu tenho meu filho que não está na igreja, não está fora também, e fica uma situação difícil, porque eu já estou orando pela salvação do meu filho, e ele deveria de ser um testemunho, ele está. Meu filho já nem quer mais ele aqui, porque mente muito. Ele tem um jeitinho agradável de vir, assim, conversar. Meu filho fala, são pessoas assim que quer te ganhar, mas é outra pessoa, mente. É difícil, sabe? Duas personalidades ele tem, o João Vitor. Eu recebi ele aqui em casa, porque se ele fosse um rapaz, seria uma bênção, né? Mas não é fácil. Tem, ele usa, meu filho falou que ele usa maconha. As outras coisas a gente não sabe. Assim. Uhum. Sim, Então, ore João por ele. Vitor. Eu não queria ir na delegacia, ficar botando. Eu quero que Deus resolva isso da melhor forma e que leve esse rapaz aonde que Deus quer que ele vai. Mas não adianta mais ele ficar aqui em casa. Eu fico, eu fiquei assim muito com dó, recebi ele, meu filho não está gostando dessas atitudes, porque eu falei para ele não pegar o carro, mas ele pegou e agora a gente não sabe nem o paradeiro dele, nem do carro. Então, eu não queria ir na delegacia. Que Deus traga ele e também leve ele para onde que Deus achar melhor. Se não é para ele ir lá com aquele pessoal lá da Verdade Presente, do IAG, não é no IAG, é alguém que mora lá por perto. Que também, né, se não é para honra e glória de Deus, da conversa, se ele não é se ele não for converter e viver dessa vida dupla assim, que nem vá para lá, né? Que Deus saiba para onde que tem que ir, né? Agora, se é para estar num ambiente lá e mudar, né? Mudar verdadeiramente, aí que Deus abençoe que ele vá. Ok, vamos orar. Uh, Peça à Lira. Lira, podes orar, por favor. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, não sou digno, Senhor, de estar perante Ti, Senhor.
Mas quero colocar, Senhor, meu coração em tuas mãos, Senhor. Que tu podes transformá-lo, Senhor, cada vez mais, para que eu possa ser mais semelhante a Cristo. Que tu possas colocar, Senhor, o amor de Cristo nos nossos corações, para que possamos amar o nosso semelhante. Por favor, Senhor, colocar em tuas mãos o João Vitor, Senhor. Nós não o conhecemos, mas a Vanir o mostrou para nós. Que tu coloques no coração dele, Senhor, o teu amor. Amém. Por favor, Senhor. Com o teu amor, ele não pode fazer nada mais do que ele está fazendo. Amém. Porque o teu amor vai levá-lo para perto de ti. Por favor, Senhor, também nossos filhos, Senhor. Nossos familiares, esposo da Belinha, Senhor, por favor. Tu sabes, Senhor, que tu podes fazer um milagre na vida dele. Toma, Senhor, ele em tuas mãos. Também cuida da Belinha, dando muita força, muito Espírito de Cristo. Amém. Colocamos tudo em tuas mãos, Senhor. Não sabemos o nosso dia como vai ser, porque ele está em tuas mãos. Dirija ele conforme a tua vontade, o teu querer. Tudo colocamos em tuas mãos. Em nome, pelo amor de Jesus. Amém. Amém.